O livro Pedro e o Leão, com 22 páginas, foi escrito e lançado pelo estudante João Miguel, de apenas 9 anos, com direito a autógrafo caprichado. O lançamento do seu primeiro livro aconteceu no auditório da Fundação Cultural Hernani Sátiro, em Patos. Familiares, amigos, colegas de escola e professores do pequeno escritor participaram do momento. A obra conta a história de um leão cego que conhece o garoto Pedro. Os dois se tornam amigos e dessa relação muitas lições surgem, como respeito, a empatia, amizade e diversidade. A história do livro fala sobre a amizade entre um garoto e um leão que é deficiente visual. Pedro, em uma dessas aventuras, nas florestas, ele acaba encontrando o Jubileu, um leão deficiente visual. No começo, Pedro se assustou, mas depois ele resolveu se aproximar do leão e percebeu que ele era deficiente visual. Aí o Jubileu cumprimentou Pedro cumprimentou o Jubileu, e aí eles conversaram por muitas horas e passaram a se encontrar todos os finais de semana. O que o leão deficiente ensinou para o Pedro? Ele ensinou a enxergar o mundo com o coração. É você apenas sentir, ouvir, sem enxergar. Enxergar o mundo de uma forma diferente. João Miguel conta como surgiu a ideia de escrever um livro, já que a leitura é um universo que ele tem intimidade desde muito cedo. Surgiu de uma redação na escola, onde eu escrevi o texto Rafael e o Tigre, e dessa redação surgiu a ideia de escrever um livro. Desde muito pequeno eu tenho contato com esse universo da leitura, e eu aprendi a ler com 4 anos de idade. O apoio e incentivo incondicional da família, o acompanhamento escolar e a vontade própria em crescer intelectualmente fizeram João Miguel realizar o sonho de escrever um livro tão jovem. Desde cedo ele gosta muito de ler, né? Foi muito incentivado, gosta muito de escrever. Quando ele disse que queria escrever, a gente apoiou de imediato, né? Embarcamos junto com ele nessa aventura. Não é fácil, é um processo demorado, lento. Requer muita leitura, muita dedicação, muita disciplina, né? E o primeiro passo que é a vontade dele. Após uma reportagem que ele assistiu sobre futebol de 5, aí ele mudou o leão para um leão com deficiência visual. A gente recebeu todo o apoio da FUNES, convite para fazer o lançamento aqui. A presidente Milena, muito atenciosa, tudo maravilhoso. Muitas pessoas participaram diretamente da obra, como a orientadora do livro, Joseilda, o ilustrador Matheus, o diagramador Erli e a educadora e artesã Roberta, que deu vida aos personagens. Cada um com uma parcela importante de contribuição para o sucesso do projeto. Foi assim muito gratificante. Eu já trabalho com escrita, sou pesquisadora da escrita, mas foi uma experiência inédita para mim, porque eu trabalho com escrita de adulto. Então assim, foi muito gratificante, foi um aprendizado muito grande para mim também, né? Porque quando eu recebi o convite, me foi apresentado o texto, e era um texto assim que tinha muito potencial, que tinha uma história de empatia, de alteridade. Então eu não podia deixar de contribuir com a realização de um sonho de uma criança. É o resultado de um processo que se constrói com muita paciência, com muito tempo, com um processo de escuta muito delicado. Pegar a história de uma criança para ampliar, transformar num livro, você tem que praticar uma escuta muito sensível para você não tirar a originalidade do texto e também para você não sugerir as alterações de uma forma que a criança compreenda que o texto não é bom. Então, assim, foi um processo de escuta muito delicado, mas muito gratificante. E essa dimensão que tomou, logicamente, no início a gente não esperava. Mas quando a gente viu o resultado, quando a gente recebeu o livro da editora, a gente se emocionou muito e o trabalho ficou muito bom. A gente sabia que ia tomar uma dimensão maior do que a gente estava esperando, mas realmente superou nossa expectativa. Quando a Alexandra, né, a mãe dele, fez o convite para mim, logo de início, mesmo sem saber da história, né, eu já fiquei empolgado, não só pela chance de ilustrar um livro pela segunda vez, em especial sendo para o público infantil, e também empolgado por o autor ser uma criança, né, então como é que será essa história? Mas aí, quando eu
tive acesso à história, que li cada palavra, cada frase. Então eu me empolguei ainda mais, porque eu vi o conteúdo da obra e vi que é um conteúdo muito bacana, porque trabalha a questão da inclusão. É uma linguagem simples, uma linguagem infantil, que eu acho que a criança que tiver o contato com esse texto vai despertar nela esses sentimentos relacionados à inclusão, a mensagem, né, que é trabalhada no livro. Então, para mim, assim, foi uma experiência muito gratificante por conhecer a história e, a partir dessa história, aflorar a minha criatividade para conseguir ilustrar, né? Colocar em forma de desenho, em figuras. Casa cheia em um evento pra lá de especial. Foi assim que a Funes abriu as portas para tornar a ocasião memorável. A diretora Milena Brito fala do apoio da Fundação em iniciativas como essa e conta que em 2023 muitas novidades vão ser lançadas para o público infantil. Eu acho que esse livro mostra, na verdade, a educação que os pais passaram para o filho, né? É o mais importante. Então, nesse livro está escrito toda a educação que ele teve em casa. Então, isso é o bonito. E o bonito também foi o dia inteiro, os dois, o pai e a mãe, organizando, ornamentando e incentivando a criança a continuar escrevendo livros e promovendo cultura. Em 9 anos que eu estou aqui na instituição, é a segunda vez apenas que a gente está recebendo o lançamento de um livro onde o autor é uma criança, né? Então, isso é de grande orgulho para nós, já que é o futuro, né, da nossa geração, e que a gente tem que incentivar mais as crianças ao hábito da leitura, ao hábito da escrita, tirar eles um pouco das telas dos celulares, da era TikTok, e mostrar a eles o que realmente é cultura. Então a Fundação, a partir de 2023, ela vai fazer grandes projetos voltados para a criança, para que realmente eles possam entender o que é cultura. Isso é muito importante. Meu pai me dizia, você não perde o filho na rua, você perde o filho em casa. Quando você não molda o caráter dele suficiente para que ele possa ir para a rua e se tornar um cidadão de bem. Então a gente tem que começar a plantar nas nossas crianças a importância da leitura, da escrita, da música, da pintura, e tudo isso está no nosso projeto, na nossa programação de 2023. A gente vai investir muito mais na criança. O educador e pedagogo Luiz Carlos, que é deficiente visual, fala da grandeza de João Miguel em ter escolhido tratar temas tão sensíveis e necessários na história do seu livro. É de grande importância e mais que a ideia, a iniciativa parte de uma criança, né? A gente vê que as crianças não têm esse sentimento de preconceito, né? Que infelizmente a gente vê na nossa sociedade, e essa criança vendo uma matéria de um jogo de futebol de 5, ficou encantado com o que nós cegos podemos fazer, o que nós cegos temos capacidade de fazer, e idealiza algo assim fascinante através do universo da leitura. Então eu vejo isso com muita felicidade, tanto como educador, pedagogo que eu sou, e como pessoa com deficiência, né? Quem dera mais iniciativas como essa fossem idealizadas, surgissem. A gente teria assim um mundo bem melhor com relação à inclusão, com relação à empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você se colocar na situação de outras pessoas que têm alguma limitação. Tem limitações sim, e não incapacidade. A genialidade do projeto vai além do lançamento. Cerca de 80% do valor arrecadado com a venda dos exemplares será doado para a instituição Irmã Benigna, que atua cuidando de pessoas com deficiência visual em Patos. Em poucas palavras, o escritor mirim resume o sentimento dessa noite cheia de encanto e significado. Eu estou muito feliz por estar aqui, realizando o meu sonho.